Uma vez 4 mulheres combinaram de tomar café. Cada uma sentou, colocou seu celular do lado. A primeira falou oi. A segunda falou oi, vez. A terceira falou oi, vez, mir. A quarta falou, mas a gente não combinou que a gente não ia falar das crianças hoje? Crianças, Kinderach, em Yiddish. Nem sempre é muito fácil. Até 2 anos você dá ordens, depois você sugere, a partir dos 10 você obedece. Não é para ser assim. Mas não tem desconto. A noite do Seder é uma noite de educação. E eu acho que acabou desvirtuando um pouquinho o Seder de Pesach. Muita gente está preocupado com o Gefilte Fish, com a Matzah, com a Haggadah, muita coisa em torno do Seder. Mas existe uma mitzvah da noite do Seder que é Veigata lebincha, você vai contar para o seu filho. Então, imagina a seguinte cena, você começa o Seder, aí vem uma criancinha e começa a perturbar, entre aspas. Você quer que ela fique quieta para você ler rápido a Haggadah. Perdeu todo o sentido de Pesach. O objetivo é, crianças perguntam, e as crianças gostam de perguntar, se não gostam de perguntar é um mau sinal. Deixa as crianças perguntarem, você tem que responder, deixar elas participarem. Não tem um cronograma que você tem que correr e você perder o sentido da noite do Seder. Mas nem sempre é fácil. A própria Haggadah reconhece que existem 4 filhos. Cada família, cada mãe, cada pai, quando tem mais de um filho, tem filhos diferentes. Até mesmo filhos gêmeos não são filhos iguais. E nós falamos de 4 tipos de filhos. A gente lê batido novamente, porque a gente está querendo chegar logo lá no yur, na sopa, qualquer comida que seja gostosa do Seder, e a gente não para analisar. Se eu não me engano, a Haggadah de Pesach é o livro com mais explicações que existe dentro da Torá. Junto com, se eu não me engano, com a Megillah, com a de Purim, as pessoas gostam de entender a Haggadah, mas isso não vai acontecer na noite do Seder. Você tem que se preparar. E todo mundo se prepara para uma reunião importante, para uma entrevista. Nós temos que nos preparar para o Seder de Pesach. O Seder de Pesach não é um jantar em família apenas. É uma noite que faz a diferença na vida dos filhos e dos netos. E vai fazer a diferença positiva se for bem preparado, se for bem estruturado. Certo, Rubens? Então vamos analisar os 4 filhos, agora de um ângulo um pouquinho mais profundo e diferente. Isso a gente vai entender também algumas dicas de educação, seja dos nossos filhos, seja de filhos dos outros. Todos nós somos educadores ou deveríamos ser educadores em vários momentos da vida. Nós temos o Chacham, nós temos o sábio, nós temos o Rashá, mal traduzindo, o perverso, nós temos o Tam, o ingênuo, o She'enu Yodea Lishol, que é aquele que não sabe perguntar. Esses são os 4 filhos. Por que filhos e não filhas? Então dizem que perverso, ingênuo, isso daqui só acontece nos meninos. As meninas são todas boazinhas, todas inteligentes. Então, não tem 4 tipos de meninas. É um tipo de menina boazinha. Mas, de qualquer forma, isso daqui se aplica para menino e para menina. 4 formas de lidar. Nesse caso específico, nós estamos falando do judaísmo. Aquele sábio, aquele filho que se interessa. Não é só filho pequeno. Pode ser filho grande. Tem o Chacham, o sábio no sentido que ele se interessa, ele acha interessante o judaísmo. O Rashá é o rebelde, questionador, rebelde. O ingênuo ingênuo, nem sabe o que está acontecendo. E o She'enu Yodea Lishol é o mais perigoso, é o apático. Ok? Você fala para ele olha para tua cara, ok. It's good for you. Se te faz bem, então
fique à vontade, isso daqui não tem nada a ver comigo. Então, essa de certa forma é uma maneira aparentemente mais educada, mas mais perigosa. E pela experiência que eu tenho nesses vários anos de oferecer para pessoas a colocar tefilin, por exemplo, fazer alguma mitzvah, pessoas que brigam, gritam e se rebelam, eventualmente essas pessoas acabam aceitando, ou se aproximando, ou às vezes querendo muito mais do que você imaginava. Agora aquela pessoa polite, bem educada, mas também indiferente, é difícil você tocar nessa pessoa. E quão triste é você ter um filho, seja um filho biológico ou um filho, alguém que você tenta falar com essa pessoa está indiferente para o que você fala. Então hoje nós vamos falar sobre 2 filhos em particular, não dá para falar dos 4, como lidar com o rebelde e como lidar com o apático. Alguns detalhes interessantes. A gente não está com a Haggadah aqui na nossa frente, mas depois vocês podem abrir a Haggadah e ver. A Haggadah diz o seguinte: nós temos 4 filhos, Kenegad Arba Banim de Bratorá. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shem Ve'alishor. Aqui tem uma redundância da palavra Echad. O que quer dizer? Fala em português. 4 filhos, um sábio, um perverso. Não faz sentido falar assim. Fala, 4 filhos, sábio, perverso. Por que esse um? E se você está preocupado que a pessoa não sabe contar, então se é para contar, fala 1, 2, 3, 4. E não 1. O que é esse 1? Então isso é bastante questionado. A ênfase em que sentido? Então, não, perfeito, tudo bem. É ênfase. Qual que é a ênfase? Então, eu tenho, por exemplo, uma explicação que eu vi do Rabino Lau, que foi o rabino-chefe de Israel. Ele diz que seria como falar tanto esse como esse. Então, errado, que será ben kach ou ben kach. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes um pai, uma mãe, um educador, ele pode usar um argumento, a gente está cheio de argumentos, para fugir da responsabilidade. Esse daqui é muito mais inteligente do que eu. Esse é um filho sábio. Eu vou falar para ele o que fazer, ele sabe melhor do que eu. Então eu não vou me envolver com ele. Ou o argumento contrário: esse filho é rebelde, é melhor eu me cuidar, porque ele vai me bater, vai me agredir, eu prefiro ficar na minha. Outro, ele é tão pequeno, deixa ele crescer, e assim por diante. Sempre tem argumentos para não assumir responsabilidade. Diz a Haggadah, independente qual for o seu filho, chega pelo menos a noite do Seder, é uma noite de educação. E para educar tem que aprender a educar cada filho. Cada filho. Voltando então para o filho Rasha. Como a gente lida com o filho perverso, o filho rebelde? É muito perigoso ler a Haggadah em português, ou em hebraico, se você entende a tradução, sem entender a profundidade. E você pode sair até você revoltado da história da Haggadah. Quem lembra o que você faz com o perverso na Haggadah? Alex? Você tem que dizer para ele que ele também serve a Jesus. Não. Para o perverso, você está escrito: dá um soco nos seus dentes. É o que está escrito. Haket Shinaf. Você lê todo ano na Haggadah. Então, eu acho que vocês não leem em português, mas está lá em português. Embota os seus dentes e fale para ele: se você estivesse no Egito, você não seria redimido. Bonito, né? Assim que você fala para o filho rebelde. Você não faz parte da minha família, sai daqui e agride ele. Será que é isso que a Torá está falando? Será que é isso que a Haggadah está sugerindo? Então, já deu para entender que a Haggadah, sem entender, não é Pesach. Ele propõe lidar com a pessoa de acordo com o que ela é, igual. Assim. Então, se a pessoa é agressiva, você agride? Não sei. Acho que não é... Não quebrando os dentes. Não é uma forma que funciona, acho que nem na psicologia e nem muito menos no judaísmo. Agressão, seja física, verbal, não é o caminho, pelo menos da Torá. Eu acho que não é o caminho de conseguir nada na vida.
Então por isso tem que tomar cuidado. Está escrito Hake etinav. E daqui a pouco a gente vai chegar o que significa embota os seus dentes. Mas eu queria falar o seguinte, você fala para ele, presta bem atenção. Se você tivesse no Egito, você não seria redimido. No Egito, não seria redimido. Mas agora, Mashiach chegando, todos vão participar. Na época do Egito, não tinha sido formado ainda o povo judeu. Não existia povo. Existia a família de Jacó, os hebreus. Onde nasce o povo judeu? No Êxodo. Alguns dias antes do Êxodo, foi dada a opção para quem quer fazer parte do povo e quem não quiser fazer parte do povo. 80% do povo estava assimilado e decidido a não sair do Egito. Prestar atenção? Saiu em torno de 3 milhões de pessoas do Egito. Mas tinham 15 milhões de judeus. Tá certa a conta? Tá certo. 15 milhões de judeus. 12 ficaram. Diz o pai, o que está conduzindo a Gadá, você é rebelde? Rebeldia só tinha espaço lá no Egito. Lá, quem não quis sair, não saiu. Mas agora você está nesse barco. Você quer ou não quer, você é judeu. Você quer ou não quer, isso faz parte do seu DNA, faz parte da sua essência, e você precisa do judaísmo para viver uma vida equilibrada. Então para de ser rebelde e assume. É igual a menina que quer fazer tudo diferente da mãe. Aquela fase que ela quer se mostrar que ela é bem diferente da mãe. Ela cresce um pouquinho e ela vira mãe, ela vira igualzinha a mãe dela. Então você fala para a menina, mais cedo ou mais tarde você vai ficar igualzinha a mim. Então para de ficar perdendo tempo e se desgastando. Isso é questão de tempo. Então a mesma coisa que você fala com o Urachá. Eu entendo, você está numa fase de adolescência, aborrecência, qual que seja, você está com dificuldade, mas saiba que isso é importante para você. Pode ser que vai demorar 1, 2, 3 anos, alguma hora você vai perceber que isso é muito importante para você. Então vamos conviver em paz. E entra aqui na mesa. O que você fala para ele? Ake etinav. Pode ser embota, na linguagem de bater, ake, ou pode ser adocique. Tire a acidez dos seus dentes. A pessoa, quando um filho, uma pessoa fala com grosseria, será que ela gostaria de ser uma pessoa antissociável? Ninguém quer ser antissociável, todo mundo quer se dar bem com as pessoas, mas tem alguma coisa que está incomodando dentro. Então você tem que ser sábio o suficiente para conseguir reverter isso. Tem uma história, ele foi o primeiro rabino Lubavitch da Argentina, rabino Baumgartner, um rabino incrível. E ele, antes de ir para a Argentina, logo depois que ele casou, acho que o primeiro ano ele estava em Nova York, dando aula numa yeshiva. A gente sabe que Shabbat não pode fumar. E ele viu que tinha lá um dos jovens fumando escondido no Shabbat. E não só que ele estava fumando escondido, ele era filho de uma pessoa com nome na comunidade, então ele acabou influenciando os outros. Ele falou, eu vou fazer de conta que eu não vi. Mas chegou uma hora que estavam já formando grupinhos, etc. E ele falou, eu tenho que tomar uma atitude. Ele não... O lugar dele não é na Yeshiva. Se ele não quer respeitar o Shabbat, então esse é o mínimo. Se ele não quer respeitar o Shabbat, então ele procura outro lugar. Só que ele tinha a sabedoria de saber que ele não é o dono da verdade. Ele, por ele, ia expulsar o garoto. Mas, na via das dúvidas, antes de tomar uma decisão, ele mandou uma carta para o Rebbe de Lubavitch. Ele estava lá no mesmo bairro, mandou uma carta para o Rebbe, comunicando para o Rebbe e só esperando a aprovação do Rebbe. O Rebbe falou para ele, assim foi a resposta da carta, Re'e avó de Rabbi Natan, se não me engano, capítulo 12. Veja tal livro, Avó de Rabbi Natan, capítulo 12. Essa foi a resposta do Rebbe. Então, ele tinha dever de casa. Ele abriu esse livro, é um livro que a gente não estuda normalmente. Ele abriu o livro e lá estava contando a história de Aaron Cohen, o irmão de Moshe Rabbeinu.
É sabido que Aaron, ele era amado por todos. Ele não só que ele amava a paz, ele perseguia a paz, e ele fazia a paz entre as pessoas. Eu digo que quando Moshe Rabbeinu faleceu, choraram, mas quando Aaron faleceu, todos choraram, porque todos amavam Aaron. O que fazia Aaron? Aaron, ele via duas pessoas que brigaram, ele chegava para um e falava, o outro está tão chateado com o que ele fez, ele quer te pedir desculpa, mas ele não tem coragem. Agora ele chegava para o outro e falava a mesma coisa. E quando os dois se encontravam, se abraçavam e não tinha mais problema nenhum. Então ele mentia, mas é uma mentira permitida para fazer a paz. Depois tem que estudar, tomar cuidado com isso, mentira permitida para a paz, tem que estudar. Isso é uma aula à parte que a gente pode fazer um dia, verdade e mentira. Mas o que ele conta lá naquele livro, ele diz o seguinte: quando Aaron ele via uma pessoa que fez algo de errado, em vez de repreender, que é a conduta normal que as pessoas fazem, em vez de repreender, ele chegava, abraçava aquela pessoa e falava, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão especial, eu vejo que você tem um caráter bom, você tem capacidade de ajudar todo mundo. Falava com ele tão calorosamente que a pessoa se sentia mal de estragar esse título que ele recebeu de Aaron. Então quando ele ia próximo, ele fez uma coisa, falou, não combina comigo. Aaron, olha só, Aaron falou que você é uma pessoa boa, generosa, vou fazer mal para os outros. Então assim que ele fazia as pessoas mudarem, em vez de repreender, que normalmente não dá certo. E aí essa foi a resposta para Rabino Baumgartner. Ele falou, tudo bem, você viu que ele está fumando no Shabbat, você vai expulsar ele. Você sabe o que está passando na vida dele? O que está acontecendo? Alguma coisa está incomodando ele. Então, se o judaísmo para ele não está sendo uma coisa relevante, pelo menos nesse ponto, deve ser que alguma coisa internamente está precisando de ajuda. Então, em vez de você falar, sai, vai conversar com ele, vai se aproximar dele, mostra calor, mostra proximidade, e foi o que ele fez e resolveu. Então, é isso que a Haggadah está sugerindo. O que fazer com o filho rebelde? Embota seus dentes, não é bater, Deus os livre, no seu filho. Tira a acidez dos seus dentes, tira a acidez das suas palavras. Não pegue no pessoal. É comum. Infelizmente, o filho vai falar para o pai, eu te odeio, não gosto. Tira essas palavras e tenta ver que ele está precisando de atenção. Por que ele está brigando com você? Porque ele quer tua atenção, ele quer teu carinho, ele quer teu amor. Então, a Haggadah diz, saiba lidar com o filho rebelde. Não é fácil, nada fácil. Todo mundo gosta de um bom aluno, de um bom filho, de um bom amigo. Ninguém gosta de situações desafiadoras. Porém, o filho Urachá, ele pode ser muito mais intenso e muito mais profundo do que os outros filhos. E os professores podem te contar, aqueles alunos mais desafiadores, eventualmente são os melhores se dão na vida. Faz sentido? É importante para você mesmo também, né? Que te desafia, né? Totalmente. Você exige mais. Né? Isso. Dá para perceber quando faço educação seus filhos. Então, tem que... Você percebe? Estou passando no teste? Passou no teste. O pequeno não é fácil. Uma vez a cabeça já. Uma vez um rabino, uma vez uma senhora chegou para o Rebbe e falou, Rebbe, acho que ela tinha 10 filhos, falou, Rebbe, não estou entendendo. Baruch Hashem, 9 filhos, todos perfeitos. Tem um filho aqui que saiu do rumo, eu não sei o que fazer, não sei o que eu fiz de errado, eu dei a mesma educação para todos. O Rebbe falou, aí está o erro. Eu dei a mesma educação para todos. Você não dá a mesma educação para todos. Cada um é um. Então nós temos que ter sabedoria, habilidade, estudo. Estudo. As pessoas acham que é bom senso. Educação de filhos e casamento, as pessoas acham que você faz por intuição. Carreira se aprende, dirigir você aprende, tudo você aprende. Agora as coisas mais importantes da vida, não sei porquê, a sociedade não valoriza. Educação é uma coisa que tem que estudar muito. Mas a própria rebeldia não pode ser consequência já da educação? Você não pode ter criado um filho e ele acabou ficando rebelde? Pode. Ele ficar. Yitzhak ele ficar. 2 tzadikim.
tiveram um filho chamado Yaakov e um filho Esav. Um era um justo que todo dia estudava a Torá, e o outro era um caçador, um assassino. É interessante que a Kabbalah explica justamente isso. Ela fala que o que aconteceu lá na casa de Yaakov foi que Esav era muito mais elevado do que Yaakov. Ele era o filho rebelde, ele era muito mais elevado. E justamente por isso que Yitzhak queria dar brachá para ele. A mãe que mudou a história, porque ela se identificava mais com Yaakov. Mas o Yitzhak se identificava mais com Esav, porque ele era do mesmo tipo. Só que Yitzhak era um caso que deu certo, e Esav era um caso que poderia dar certo. Esav tinha mais força espiritual do que Yaakov. Só que canalizou para o mal. Então nós temos que aprender, e tem inúmeras histórias. Vocês podem pegar inúmeras histórias de pessoas que eram, vamos chamar assim, rebeldes e depois se tornaram pessoas maravilhosas. Então tem que ser bem trabalhado, bem lapidado. Óbvio que tem muita influência da educação que foi dada, e não só da educação. Tem também a questão da gravidez. Então o comportamento, pensamento, fala, ambiente, música, comida, tudo durante a gravidez influencia. Isso daqui a ciência está descobrindo hoje, mas a Torá já fala isso daqui há milênios, da importância da gravidez e a grande importância na hora da concepção. O pensamento dos pais na hora da concepção. Fala. Individualismo. Quê? Individualismo. Tem gente que... Individualismo. Sim. Tem gente que não adianta você dar melhor educação, você fazer tudo isso que você falou, né? Não adianta, a gente tem milhões de casos na sociedade. Desculpa, eu não entendi a pergunta. O individualismo de uma pessoa. Características dela, né? É a característica. Tem gente que vai ser uma pessoa, por exemplo, má. Não, isso que eu estou querendo explicar. A tua pergunta é se existe uma pessoa que tem caráter mau. Não. O judaísmo acredita que todo mundo tem a capacidade de ser bom. Tem um que é chamado o bonzinho, e tem que chamado o desafiador, com caráter desafiador. Porém, não existe uma pessoa ruim. Essa pessoa, ela está usando para o mal o seu potencial, que poderia ser então, por isso usado para o bem. Que a minha aconteceu. Muito bom, muito bom. Agora ela chegou no ponto. Essa daqui é a explicação do Rebbe. O Rebbe fala, por que fala para mostrar que depende Hashem, só que cada um expressa de uma forma. Então, se a gente acredita nisso, se torna uma profecia. Mas se você acredita que essa pessoa é boa, que nem Aaron, e você dá essa fé para essa pessoa, essa autoestima, ele vai ser maravilhoso. É lógico que um vai ter mais facilidade, ou ter mais dificuldade, mas na prática, todo mundo pode. Aí que está o livre-arbítrio. Todo mundo pode escolher ser bom ou não. Se fosse impossível, a pessoa nasceu taxada ruim, ou taxada, então não tem livre-arbítrio. Certo? Não concorda? É difícil, né? Dá um exemplo. Não, não sei. Vou dar um exemplo. Pode ser um exemplo assim da sociedade? Pode. Você pega essa Fernandinho Gramado. O cara não sou sociopata, não adianta você dar... Não, mas aí é uma doença. Tudo bem, mas eu acho Mas, que... Não. Tem questões que são doenças, são É desvio de caráter. Pois é, mas Isso é desvio de caráter. Não adianta você dar melhor educação do mundo, os melhores exemplos do mundo, porque... E também não Bom, depois coloca na internet, no Google, talvez, superação, você vai encontrar várias histórias. Tem pessoas que eram assassinos e de repente se tornam pessoas muito especiais. Porque com certeza o Vira-Amar deve amar a mãe, deve amar o cachorro. Ele tem amor dentro dele em algum momento. Eu tenho um contexto, eu não tenho que justificar, mas tem um contexto cultural também, de como ele foi formado também. Como fazer Mas eu acho que existe uma... Você tocou no assunto, daí já eu queria fazer uma pergunta. Fala. Você traduz, quando falou dela, então que nós não aceitamos a pena de morte. O aceita a pena de morte. Isso daqui Não tem nada a ver. é outra coisa. A gente pode já falar sobre pena de morte, mas pena de morte não é cadeira elétrica, é outro tipo. Depois. Ok. Voltando aqui para a educação. Mas uma coisa sim a Torá é contra: prisão.
prisão não existe na Torá. Porque prisão significa deixar uma pessoa viva, mas morta. Se é para ele ser morto, ele vai ser morto. Se é para ele ficar vivo, ele tem que ficar vivo. Agora, ficar preso numa cela inútil, isso daqui não serve de nada. Mas isso daqui é um tema à parte. Isso daqui é Se Cabral solto, não pode deixar. Não, tem outras coisas. Mas isso daqui é um tema à parte. Eu acho que já dei uma aula sobre isso, a gente pode novamente falar sobre isso outra vez. Só que tem que tomar cuidado também, porque na Haggadah fala Chacham Rasha. Por que está escrito sábio logo depois do perverso? Talvez o perverso deveria ser o último. Para o sábio tomar cuidado. Se ele se achar muito sábio, tiver com o ego inflado, o próximo passo é ele ser o perverso. Então o perverso não quer dizer que ele não sabe, quer dizer que ele sabe muito e por isso ele vai contra. Então nós temos que ser Chacham no sentido correto. Chacham no sentido correto não é uma pessoa sábia, é uma pessoa que sabe que ele não sabe tudo. A pessoa que é dito, eis o Chacham, quem é o sábio? Aquele que está pronto a aprender de tudo, se ele tem humildade. Agora, no momento que a pessoa acha que ele é o dono da verdade, então tem que tomar muito cuidado. Não fala em inteligência, né? Você não está usando a palavra inteligência, você está usando sábio, sabedoria. A inteligência nos faz embutidos, né? Porque as pessoas não têm o mesmo grau de inteligência. Bom, inteligência não é importante, não é porque a pessoa mais inteligente ou menos inteligente ele é melhor ou pior. A gente está falando em questão de caráter aqui. Você fala o sábio, mas aqui é em questão de caráter. Questão de caráter. Só caráter. Sabe no sentido de discernir o bem do mal? Sábio, o verdadeiro sábio, que a Torá considera sábio, é aquela pessoa que ele sabe que Deus coordena o mundo, ele tem uma certa submissão, respeito e entende que ele não é o dono da verdade. Portanto, ele cumpre as mitzvot. Ele sabe que se Deus falou, é para o bem dele. Ele não vai ficar questionando, questionando sim, mas não se rebelando. O Rasha é aquele que acha que ele está no centro do mundo e não Deus. Mas, de certa forma, lidar com o perverso, com o rebelde, você vai fazer um pouco de cursos, você vai aprender um pouco de psicologia e você vai aprender a lidar com ele. Agora, como lidar com apático, indiferente? Então, se você tem um filho fazendo bagunça em casa, pode ficar tranquilo. Agora, se você tem um filho calado, olhando para baixo, o dia inteiro no sofá, então isso daqui é preocupante. Então como lidar com o apático, o filho apático, no caso da educação judaica? E aqui vem uma história interessante. Então, o que aconteceu no Brasil, aconteceu em vários lugares, onde que os que saíram da Polônia, ou saíram da Europa e foram parar na América, ou seja, na América do Norte, América do Sul, ou em outros lugares, eles eram bem religiosos, só que os filhos dele abandonaram tudo. E depois da terceira geração, alguns começaram a voltar. Então a gente vê isso no Brasil, vê em vários lugares. Então, no caso específico dessa história, tem várias teorias, a minha teoria é simples. A geração que veio da Europa, aquela geração tem que fazer porque tem que fazer e não tem explicação. E os filhos perguntam, o que você está fazendo? Não pergunta, faz. É assim e acabou. E os filhos começaram a ir para a faculdade, começaram a ver que tem estudo, que tem questionamento. E se os pais não respondem, vira uma obrigação, sem entendimento, então isso daqui não chama muita atenção. Certo, Sérgio? Então precisa de um estudo, um aprofundamento. Então, eventualmente, as pessoas entenderam que tem que dar para os jovens, para as crianças, um entendimento maior sobre o judaísmo e, Baruch Hashem, muitos começaram a voltar. Mas no caso específico que eu estou contando, era um avô com Streimer, sabe aquele chapéu de pele, aqueles peiotes compridos,
E o neto dele ia fazer bar mitzvah, só que o neto dele já era a segunda geração nos Estados Unidos, já era um jovem americano que não queria saber de nada, ia fazer bar mitzvah só para agradar o avô. E o avô resolveu levar esse neto para receber orientação, brachot, de alguns rabinos, e acabou levando esse neto até o Rebbe para uma brachá. O avô falou com o Rebbe em Yiddish, rapidamente acabou o assunto, e aí o Rebbe vira para o jovem e pergunta para ele: você gosta de beisebol? Bom, aí começou a falar na língua em inglês, né? Falou, lógico. Falou, qual é teu time? E aí ele conta. Ele achou que ele já ia ensinar para o Rebbe agora um pouquinho de beisebol. Falou, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai nos jogos? Sim. E quem ganha? Qual que é a regra? Quem ganha o jogo? Ele falou, Rabbi, não tem regras no jogo. Ganha quem jogar melhor. O Rebbe vira para ele e fala, interessante. Saiba que no teu coração também tem um jogo constante. Nós temos o que é chamado Yetzer Tov e Yetzer Hara, o instinto positivo e o instinto negativo. E não tem regras. Ganha quem jogar melhor. E acabou a conversa. Isso foi algumas semanas antes do bar mitzvah dele. Foi o bar mitzvah dele, ele agradou o avô e tchau, nunca mais nada de judaísmo. E ele foi se profissionalizando no beisebol. Ele estava com 16 anos. Ele foi convidado lá para um torneio, assim, era uma coisa muito especial para ele. Ele todo feliz, chegou em casa, contou para os pais também já bem assimilados. E os pais falaram, quando é a data, você não vai viajar. Falou, por quê? Porque nesse sábado é Yom Kippur. E eu com isso daqui, minha viagem, olha o prêmio que eu ganhei, o que me importa Yom Kippur? Yom Kippur a gente faz. Yom Kippur você vai viajar. E ele começou a gritar e falou que não quer saber disso. E chegou um momento que os pais falaram para ele, a decisão é sua. Em outras palavras, a gente não quer que você faça, mas não vai te impedir. E ele comprou a passagem, estava tudo pronto para ele viajar. Na noite anterior, quinta-feira à noite, ele foi na casa de amigos ver um jogo de beisebol. E tá lá ganhando o time favorito. E nos últimos minutos, de repente, vira o jogo e ganha o time que não era o time favorito. E aí o narrador, ele fala, assim que é no beisebol, não tem regras. Ganha o que jogar melhor. Aquela frase, exatamente a frase que o Rebbe falou para ele. De repente apareceu na frente dele o Rebbe falando, dentro do teu coração tem 2 times. E ganha o que jogar melhor. Ele voltou para casa e falou para os pais que ele vai estar em Yom Kippur junto com eles na sinagoga. Esta história nos ensina como lidar com um filho que não está interessado. Se você olhar na Gadá, diz o seguinte, aquele que não sabe perguntar, você conta para ele o que Deus fez para mim na saída do Egito. Se você olhar nos outros filhos, está tudo o que fez para o povo, fez para nós. Aqui está a linguagem particular. Interesse ele. Conte alguma coisa do mundo dele e uma coisa pessoal. Faça ele se interessar antes de ter o problema. Em outras palavras, o Rebbe já preparou ele. Tudo bem, o Rebbe é um profeta, sabe o que vai acontecer, etc. Mas você tem que falar da língua dele. Se o Rebbe chegasse para ele e falasse para ele, é escrito na Torá, o cara nem vai escutar. Mas se falou para ele de beisebol, então de repente desceu para o meu nível e ele se interessou. Então nós temos que ser criativos, habilidosos, inteligentes, de passar a informação de uma forma acessível para o garoto. Em outras palavras, nós temos que nos preparar para o Seder de Pesach. Chegar lá e falar, 3.000 anos atrás, pode ter certeza que ninguém está interessado. Você vai falar, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Faz 5 anos eu estava na Europa e
o milagre. Você conta o milagre que aconteceu com você. Graças a Deus eu fui salvo. De repente se tornou uma história interessante, porque é uma história que aconteceu comigo, uma história pessoal. Então, a noite do Seder é a noite de falar de milagres. Fala de milagres da sua vida. Pega coisas pequenas, não sei milagres enormes, que abriu o mar. Coisas pequenas que aconteceu com você e você é grato. Compartilha isso com os seus filhos. Essa é uma forma de tornar o Pesach interessante. Ou mostra, estuda um pouquinho da Hassidut, da Kabbalah, que fala que Pesach é conseguir se libertar das prisões emocionais. Então você gostaria de falar em público, mas tem vergonha. Você gostaria de se dar com as pessoas, mas... Então, traduz isso para língua cotidiana. E para isso tem que ter preparo, para isso tem que ter estudo, para isso tem que ter um investimento e dada a importância devida ao Seder. Então, isso normalmente a gente dá essa incumbência para os homens. As mulheres já têm que preparar toda a refeição, elas se preocupam com a comida. Os homens, quem vai conduzir o Seder, ele tem que realmente se preparar. Pega histórias legais, pega ensinamentos e lições. Não é para não ler a Haggadah, mas saber que tem que traduzir para os nossos dias. Aqui, quando a gente faz o Seder de Pesach, a gente não lê a Haggadah toda, em todo mundo junto. A gente pega as ideias centrais da Haggadah e passa em português. Lógico que a gente canta Manishtaná, as partes principais. Tudo é importante, estou falando que os outros são importantes, mas ficar lendo do português, que também nem é o português que a gente entende. É um português muito literário. Tipo, quem sabe, quer dizer, a palavra embota, assim que ele traduz, embota os seus dentes, e assim por diante. Então, nós precisamos fazer um Seder mais interativo, mais interessante, para que todos realmente sintam que é uma data importante, que é uma data relevante, e guardem isso para eles. Muita gente lembra do Gefilte Fish, da sopa, etc., da avó, da bisavó, mas tem que ter um pouco mais do que isso. Tem que lembrar do judaísmo vibrante, das músicas, das histórias e do ambiente caloroso. Então não é um jantar, óbvio que cada um vai ficar no seu celular, que a gente não usa celular e Yom Tov, e nem na televisão, e nem tem que ser um ambiente judaico, um ambiente familiar e focado em realmente passar a vibração e a alegria do judaísmo. Mas as mulheres não, as mães, as avós não estão isentas, pelo contrário, está escrito na Haggadah, aquele que não sabe perguntar, at petach lo, você no feminino, em hebraico tem atá no masculino e ata no feminino, at petach lo, você abra, quer dizer, você interesse ele, mas no feminino, porque não tem igual uma história de uma mãe. Então nós temos a importância do pai e tem a importância da mãe, e até hoje eu conheci uma criança que não gosta de uma boa história. Então toda criança gosta de uma boa história, é só preparar e contar uma boa história, e as mulheres têm às vezes, ou sempre, mais sensibilidade de contar a história e realmente passar aquele sentimento. Em vez de ficar contando a Branca de Neve, ou não sei, todo tipo de história, hoje em dia já mudou, né? Todas essas histórias que não tem nada de educativo, e contar histórias que realmente moldam o caráter. Então, você está falando de ter uma boa educação, nada melhor do que histórias de tzadikim. Se por aí tzadikim tem inúmeros livros em português, não falta material, então realmente comprar livros bons para as crianças, ou para eles lerem, ou para você contar, e isso vai moldando o caráter. Você lê histórias de pessoas que abriram mão da sua comodidade para ajudar os outros. Então, você passa os valores de uma forma muito profunda. Ficar falando, você tem que ajudar, tem que ser bom, não é tão forte e eficiente quando passar histórias que realmente fazem a diferença. E para finalizar, uma história interessante do Rabino Isaac Hariv. Era um grande gênio, que ele estava precisando de um noivo para sua filha. Então, ele queria alguém especial. Ele foi até uma estivá, considerada a melhor estivá da época, e pediu para o reitor, o Rosh Estivá, ele queria o melhor aluno. O
professor falou, o Rosh Yeshiva, o reitor falou, você não quer escolher sozinho? Tá bom. Então, juntou todos os alunos. Ele falou que ele gostaria de fazer uma pergunta sobre o Maimônides, uma passagem lá bastante complicada. Quem responder a pergunta vai ganhar a filha dele. E ele fez a pergunta, todo mundo tentou responder, mas ninguém conseguiu responder. Ele falou, ok, obrigado. E ele estava saindo da Yeshiva, e de repente veio um jovem correndo atrás dele, Rabino, tudo bem, eu não vou ser seu genro, mas qual que é a resposta para a pergunta? Falou, Mazal Tov, você é o meu genro. Eu não estou querendo gênios, eu estou querendo saber aquele que está querendo saber a resposta. Essa é boa. Essa é boa. Então é isso que nós temos que criar, o interesse. Não é saber responder tudo, a gente não precisa de sábios, a gente precisa de pessoas interessadas, pessoas vibrando com o judaísmo, vibrando com a vida, pessoas felizes, pessoas integradas. E isso vem através do nosso investimento. De cada um de nós. Todos nós devemos passar esse judaísmo vibrante para a próxima geração, para a nossa geração, para todo mundo que nós temos contato. Então, primeiro, nós precisamos vibrar, e para vibrar, precisa estudar, precisa conhecer, precisa se inteirar, e com isso a gente consegue fazer a diferença na nossa vida, na nossa família e de todo o Am Israel, se Deus quiser. Pesach Kasher Vesameach. Zakuan. Alguma pergunta, dúvida? Crítica?